Hora de ir lá para os Estados Unidos. O governo da Arábia Saudita descartou a possibilidade de relações diplomáticas com Israel sem que haja a criação de um Estado palestino. Vamos então para a Flórida. O Eliseu Caetano tem mais informações sobre isso para nós. Ele vai nos contar como essa fala de Donald Trump tem repercutido lá e aqui também nas Américas. Bom dia. Exatamente, Lívia. Muito bom dia para você e para o Matos aí no estúdio, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos. Neste momento, aqui na costa leste americana, são 6 horas da manhã com 29 minutos e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 20 graus Celsius. Respondendo a sua pergunta, Lívia, se por um lado Donald Trump tem uma forte aceitação dentro do país, ou seja, os americanos apoiam o atual presidente dos Estados Unidos nessa tomada de decisões, e olha que são muitas decisões que foram tomadas ao longo dos seus primeiros dias de governo, ao longo desses últimos dias. Estava conversando com uma amiga correspondente lá na Casa Branca em Washington e ela estava me dizendo, olha, não dá nem para a gente respirar. Se a gente vai no banheiro, a gente volta, tem pelo menos 30 novas notícias para a gente por aqui. O jornalista não está tendo um minuto de paz. Você imagina o estranhamento que isso causa, por outro lado, na comunidade internacional, junto aos países parceiros, não parceiros e, claro, aos países afetados por essas decisões tomadas por ele. Ontem, Donald Trump recebeu lá na Casa Branca, já no finalzinho da tarde, início da noite, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Esse encontro começou ali por volta das 4 horas da tarde pelo horário local daqui da Costa Leste, portanto 6 horas da noite aí, e juntos eles decidiram muitas coisas numa reunião privada e depois eles foram falar com a imprensa juntos. Essa foi a primeira visita internacional que a Casa Branca, que Donald Trump recebeu agora neste ano de 2025, ou seja, uma visita importante e, claro, as notícias que vieram de lá também. Donald Trump trouxe essa informação de que os Estados Unidos podem sim tomar o controle total da faixa de Gaza, deixando os palestinos sem um lugar para viver. Há pelo menos 1.800.000 palestinos que hoje precisam de uma casa, que hoje precisam de um lar. Mas, em contrapartida, a autoridade palestina não aceita dividir terra, um espaço com Israel. E aí que se encontra o conflito israelo-palestino. E aí o que Donald Trump fez? Falou que vai ser maravilhoso. Eu separei aqui até uma aspa dele pra gente, que ele disse o seguinte: não acho que as pessoas deveriam voltar para Gaza. Eu acho que Gaza tem sido um lugar de má sorte para elas. Gaza não é um lugar para as pessoas viverem. Espero que os Estados Unidos possam fazer algo para que elas não queiram voltar. Elas não experimentaram nada lá, além de morte e destruição. E disse ainda mais, viu, que essa não foi uma decisão tomada de forma leviana e que todos com quem ele conversou adoraram a ideia dos Estados Unidos serem donos daqueles pedaços de terra ali, desenvolvimento e criando milhares de empregos com algo que será magnífico. Agora, criou-se ali um mal-estar com a Arábia Saudita, esse país que é muito importante no Oriente Médio, é o maior produtor de petróleo do mundo, e Donald Trump sustenta muito dessa afirmação numa aceitação da Arábia Saudita. Ele, inclusive, nessa coletiva, disse que a Arábia Saudita não ia se opor a essa decisão, algo que veio a ser desmentido depois, viu? O responsável lá pela Arábia Saudita, para a mídia, né, o responsável pelo setor de mídia da Arábia Saudita, do governo da Arábia Saudita, rejeitou qualquer possibilidade de deslocamento dos palestinos de suas terras e disse que não vai normalizar relações com Israel sem a criação de um Estado palestino. Enquanto isso, lá em Washington, enquanto eles estavam ali naquela reunião e depois na coletiva de imprensa, várias manifestações, todas de pequeno porte, vale ressaltar, aconteceram contra a visita de Netanyahu, acusando aí Donald Trump de convidar um criminoso de guerra para a Casa Branca. Vale a gente lembrar que o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, já emitiu um mandato de prisão contra Netanyahu, isso em novembro de 2024, por crimes contra a humanidade. Na mesma sentença, o ex-ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, e também o ex-comandante do Hamas, o Mohamed Deif,
que faleceu. Então, o Netanyahu só pôde viajar para cá, para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não são signatários desse acordo por uma decisão de George W. Bush lá atrás, anos atrás, por dizer que isso comprometeria de alguma maneira a soberania americana. Então, tem um impasse nesse momento. Trump disse que Gaza vai ser cuidada, gerida, neste momento, pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita se impõe, os outros governos árabes ainda não se manifestaram, Israel apoiou a iniciativa. E a gente vai seguir daqui acompanhando todos os desdobramentos dessa notícia, Lívia. E eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News para atualizar essa ou outras informações. É com vocês aí no estúdio, Matos, Lívia. Tá combinado, então. Até daqui a pouquinho. Obrigada por enquanto, Eliseu Caetano. Vamos ouvir, então, Beraldo e a Deise. Beraldo, começando com você. É bom a gente trazer aqui para a nossa discussão que desde os acordos de Abraão, que tiveram um papel muito importante dos Estados Unidos e que atuaram para normalizar as relações dos países árabes com Israel, lá no Oriente Médio, havia uma tentativa de promover essa aproximação da Arábia Saudita, que tem toda essa importância que o Eliseu Caetano explicou para a gente, com o Estado também de Israel. E aí, no meio desse processo, nós tivemos a invasão, os atentados terroristas do Hamas a Israel, mais de 1.000 pessoas capturadas e mortas também. E isso azedou completamente o clima. Agora, há essa imposição da Arábia Saudita que, para que haja uma aproximação com Israel, haja esse reconhecimento, então, do Estado palestino. Mas a gente está muito longe disso, né? Olha, Lívia, a situação naquela região sempre foi bastante delicada e Donald Trump teve um papel muito importante no seu primeiro mandato para costurar um caminho para a paz. Entretanto, como você lembrou, os ataques que aconteceram contra Israel colocaram por terra todo esse esforço. Então, obviamente, o assunto é um tema sensível a Donald Trump que ele quer ver resolvido. Entretanto, dizer que vai tomar a faixa de Gaza pode ter um efeito político ali interessante para dentro dos Estados Unidos, mas não me parece contribuir para a solução do problema, porque isso vai contra uma tradição dos Estados Unidos, que não é um país, apesar do seu poderio bélico, a sua importância militar e a sua atuação em conflitos no mundo inteiro, ele não tem o perfil, ele não tem a tradição de invadir e tomar territórios para si. Então, fazer isso na faixa de Gaza não apenas vai contra essa tradição, como expõe os Estados Unidos a uma represália que virá. Então, os Estados Unidos torna-se ainda mais um alvo para ataques terroristas e, obviamente, causa um embaraço regional, porque aquela é uma região que tem uma série de elementos importantes fora do contexto norte-americano, as questões religiosas, as tradições. Enfim, é um problema. É óbvio, a Arábia Saudita vê com muita preocupação a atuação do Hamas na faixa de Gaza, mas entende que é preciso respeitar um certo processo para resolver o problema e não será expandindo esses domínios norte-americanos no Oriente Médio que vai contribuir para encontrarmos uma solução de bom senso. E essa proposta de transferir a população palestina de Gaza para outras nações, como Jordânia e Egito, ela também configura uma violação flagrante do direito internacional, especialmente das convenções de Genebra, né? Então, elas proíbem essa transferência forçada das populações. Tem um outro ponto aí que a gente tem que avaliar, que o Beraldo mencionou um pouco por cima aqui, que é a logística, né, de realocar cerca de 2 milhões de palestinos. É uma logística monumental e praticamente impraticável, né, sem mencionar as implicações humanitárias desse movimento, né? A destruição de muitos lares, comunidades inteiras que resultariam numa crise humanitária de proporções muito grandes. E também tem essa questão do deslocamento em massa, ela promove uma perda de identidade cultural que tem que ser levada a sério, né? Em potencial conflito adicional para os países receptores. Então, essa proposta do Trump e dos Estados Unidos de assumir esse controle da faixa de Gaza e de realocar essa população palestina, além de desafiar essas normas internacionais, ignora também algumas realidades políticas e humanitárias da região. A ver como que ele vai seguir com essa proposta.